Você se considera uma pessoa ciumenta? No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito do ciúme. Fique até o final e veja tudo o que eu tenho para falar a respeito desse sentimento, que ele pode ser bom ou pode ser ruim. Você está no canal Modo de Ser, eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa. Vem comigo! Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto que é o ciúme, mas é o ciúme doentio. Na verdade, o que é o ciúme? Como esse sentimento ele aparece na nossa vida? O que ele acarreta na nossa relação? O ciúme, ele é um sentimento de posse. O ciúme, se ele for sentido de forma moderada no relacionamento, ele é saudável. Agora, se ele for sentido de forma exagerada no relacionamento, ele se torna doentio. Insegurança pessoal. Normalmente, quem sente ciúme doentio é uma pessoa insegura, é uma pessoa que não tem confiança em si. Existem alguns tipos de problemas que causam ciúme doentio, por exemplo, o dependente químico. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito da dependência química. O dependente químico, o alcoólico, ele sente muito ciúme porque ele tem uma insegurança muito grande de si mesmo. Ele tem uma autoestima baixa, então isso acaba gerando o ciúme doentio. Experiências passadas. As experiências que nós passamos na vida, os traumas, os conflitos, principalmente aqueles que estão relacionados a relacionamentos, podem causar o ciúme. Por exemplo, você teve um relacionamento e a pessoa te traiu em determinado momento da sua vida. Então, se você não tratar desse conflito, isso gerou um conflito. Consequentemente, acaba gerando um conflito e pode gerar um trauma, que é uma coisa mais profunda. Se você não tratar desse trauma, isso vai depender de pessoa para pessoa. A pessoa ela pode desenvolver um trauma de conflitos. Ideias culturais e sociais. Em algumas culturas, é muito comum as pessoas acabarem romantizando o ciúme, esse sentimento, como se sentir ciúme fosse sinônimo de provar o seu amor por determinada pessoa. E isso daí não é verdade, isso é mito, isso é uma coisa que faz parte da cultura, em algumas culturas, aqui no Brasil mesmo. Na época do romantismo, isso foi muito comum, isso aconteceu com muita frequência. As pessoas que sentiam ciúme, elas apresentavam uma forma de manifestação de amor pela outra pessoa, era uma forma dela manifestar o seu amor. E isso não é verdade, isso é mito, isso é cultural. Comparações e competições. É muito comum com uma pessoa que tem o ciúme, que sente ciúme a todo momento, ela acabar se comparando com outras pessoas. Por exemplo, isso acontece muito com os homens, às vezes com as mulheres também. Às vezes o cara sai com a namorada, ou com a noiva, ou com a esposa, e a esposa acaba olhando, porque todo mundo olha para todo mundo, a gente olha para todo mundo a todo momento. E a esposa, por algum momento, acaba olhando para uma outra pessoa e o cara já acha que ela está traindo, ele começa a achar que aquela pessoa que a esposa dele ou a noiva dele está olhando é mais bonito, é mais capaz do que ele, e isso acaba gerando ciúmes também no relacionamento. Falta de comunicação e confiança. A falta de comunicação, gente, no relacionamento, ela é um fator principal para traumas e conflitos. Num vídeo anterior, que eu falo a respeito de vida a dois, eu cito muito esse tipo de problema. É necessário que um casal ele mantenha a comunicação. É necessário que um casal converse a respeito dos seus traumas, dos seus conflitos. Isso vai ajudar não só no relacionamento, mas também no fator de confiança. É necessário que tanto a mulher quanto o marido deixe bem claro para o seu parceiro ou parceira
o fator da confiança. E isso se dá através da comunicação. Fatores mais profundos dos ciúmes. Veja bem, gente, o ciúme ele pode ter causas mais profundas. Eu vou falar do ponto de vista da psicanálise. Não sei se vocês já ouviram falar no complexo de Édipo. Complexo de Édipo nada mais é do que a relação que a criança estabelece com o pai e com a mãe na infância. E essa relação vai determinar a personalidade dele, que tipo de ser humano ele será. Existe uma história, que é a história do Édipo Rei, na qual Freud se espelhou para desenvolver o complexo de Édipo. Na cidade de Tebas, existia um casal chamado, um rei e uma rainha, chamado Laio e Jocasta. E eles decidiram ter um filho. E toda a decisão que eles tomavam na época, eles iam consultar um oráculo, né, que eles conversavam com Deus e pediam para um Deus falar a respeito daquela decisão que eles estavam tendo. Então eles foram até o oráculo de Delfos e conversaram com o deus Apolo. E o deus Apolo, através da sacerdotisa do oráculo de Delfos, disse para eles que se eles tivessem um filho, consequentemente o filho ele acabaria assassinando o pai e desposando a mãe. Então eles saíram de lá chateados, mas Jocasta acabou engravidando. O que aconteceu? Eles ficaram com medo da predição do Apolo com relação à maldição. Então o Lion ele pediu para que um caçador levasse o recém-nascido até a floresta, cortasse os tendões de Aquiles do bebê e largasse ele lá para morrer. Assim ele estaria livre da maldição. O caçador levou o menino até a floresta, mas ficou com dó e acabou não matando, acabou não fazendo aquilo que Lion pediu para ele fazer. E levou a criança até o reino seguinte. Chegou lá, a criança ela foi adotada pelo rei e pela rainha daquele reino. E se tornou um príncipe forte, só que daquele reino. E deram o nome dele de Édipo. Certa vez, Édipo estava voltando pela estrada e ele se deparou com uma comitiva. E era a comitiva justamente de Lion, porque Lion estava indo buscar ajuda no reino seguinte por causa de uma esfinge que estava impedindo para que todas as pessoas entrassem em Tebas. E quando a comitiva de Lion se deparou com Édipo, eles foram altivos. Né? Eles disseram, saia do caminho, o rei quer passar. O Édipo, como era um príncipe forte, ele achou que aquela atitude era muito arrogante, então ele lutou com todos os soldados, matou todos os soldados e acabou matando o rei, que era o Lion. Então a primeira parte da maldição havia se concretizado, ele assassinou o pai, só que ele não sabia. E ele rumou para Tebas, porque ele também ficou sabendo da história da esfinge. Quando ele chegou na entrada de Tebas, ele se deparou com um monstro. E o monstro foi logo dizendo para ele o enigma. Então a esfinge perguntou para ele, o que de dia tem 4 pernas, de tarde tem 2 e de noite tem 3? O Édipo era um cara muito inteligente, ele pensou por alguns segundos e respondeu, é o ser humano. De dia, como ele engatinha, ele tem 4 pernas. De tarde, representa a vida adulta, ele anda ereto, então ele tem 2 pernas. E de noite, representa a velhice, ele tem 3, porque ele anda com a bengala. Ele acabou matando a esfinge e conseguiu entrar na cidade. Nessas alturas, Jocasta já sabia do assassinato de Lion, só que não sabia que foi o Édipo que havia assassinado. Então foi uma festa quando o Édipo entrou, ele foi condecorado, e como Jocasta estava viúva, o que aconteceu? Jocasta acabou se casando com Édipo, e Édipo se tornou o rei de Tebas. Só que depois ele ficou sabendo, através de Tiresias, que era o cego, né, que sabia de tudo, da maldição. E quando ele ficou sabendo da maldição, ele ficou sabendo que ele havia matado o pai e desposado a mãe, ele arrancou os olhos e fugiu da cidade. Freud pegou esse exemplo aí da mitologia, esse conto, e descobriu que isso acontece quando as pessoas são pequenas, na época da infância.
Na época da infância, o menino ele sente ciúme do pai, ele quer matar o pai inconscientemente, sem saber, ele quer eliminar o pai para ficar com a mãe. E a menina a mesma coisa, ela quer eliminar a mãe para ficar com o pai. E se esse complexo de Édipo não for bem resolvido, se o pai não conseguir fazer o papel de castrador, de dizer para aquele filho que aquela mulher é dele, que ele tem que buscar o relacionamento dele, a mesma coisa acontece com a menina. Se a mãe não fizer, o pai também não fizer um papel de castração na menina e a mãe não deixar bem claro para a menina que aquele homem é marido dela, que ela tem que buscar o seu próprio homem, o seu próprio relacionamento, vai ficar uma falha nesse complexo. Normalmente, as pessoas elas vão crescer com uma falha no complexo de Édipo. O que acontece, gente? Quando a pessoa fica adulta e ela se casa e ela tem um problema no complexo de Édipo, isso segundo a psicanálise, o marido ele não consegue ver a esposa dele como uma amante. Ele vê a esposa dele como se fosse uma mãe, porque ele não conseguiu resolver o complexo de Édipo com a mãe dele na infância. Então a vida inteira ele vai passar a ver a mulher como uma mãe. Ou seja, aquela pessoa que vai lavar, que vai passar, que vai cuidar da saúde dele, e ele vai fazer o quê? Ele vai sentir a necessidade sexual. Então ele busca fora do casamento um relacionamento. Mesma coisa acontece no caso da mulher. É a mulher que não consegue ver o marido como um amante, ela passa a ver o marido como um pai. É um pai protetor, é aquela pessoa que cuida dela, que paga as contas, que protege ela. Só que o que acontece? Com o tempo ela vai buscar um amante fora do casamento. Toda essa problemática que existe, que é mais profunda, vai originar um ciúme na pessoa, uma insegurança pessoal. Então essa pessoa ela vai passar a ser uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta, uma pessoa pegajosa, uma pessoa que só vê o outro como sentimento de posse. Quando nós somos crianças, como é que nós agimos com os nossos pais? Né? Uma criança, por exemplo, quando você era criança, entrava um amiguinho seu e o seu pai ou a sua mãe pegava ele no colo. Como é que você agia? Você agia com ciúmes. Né? Porque o seu pai e a sua mãe eram objeto de posse seu. Isso quando você era criança. Como o seu complexo de Édipo ele não foi bem resolvido, você acaba levando esse conflito para a vida adulta. Então, você acaba sentindo ciúme. O ciúme doentio é um sentimento de posse, é uma pessoa que está ali para te servir, é uma pessoa que está ali para resolver os seus conflitos, para decidir a sua vida. Você não consegue ver aquela pessoa como uma pessoa individual, uma pessoa separada de você. Então é isso, gente. O ciúme, ele é um sentimento danoso, ele precisa ser tratado, o ciúme doentio principalmente, ele acaba causando esse sentimento de posse e isso daí acaba desgastando qualquer tipo de relacionamento, até chegar numa eventual separação. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente que se inscreva no canal, acione o sininho, curta esse vídeo, compartilhe e comente. Você assistiu mais um vídeo do canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa.